Boa tarde a todas as pessoas que estão com a gente nessa tarde, aqui de onde eu estou, ensolarada, quente e seca do nosso Cerrado, da nossa capital federal. Esse webinário que a nossa Associação Brasileira de Antropologia está promovendo, né, que denominamos Religião, Ciência e Democracia, é parte de uma semana, né, que tem sido promovida desde ontem pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, suas secretarias e sociedades científicas afiliadas, universidades e entidades acadêmicas e científicas de todo o Brasil, para discutirmos sobre ciência e democracia no marco, né, do bojo da Semana da Pátria e da nossa independência. Então, essa é uma atividade que está sendo coordenada por mim, Tatiane Duarte, professora da Universidade de Brasília, que tem como objetivo justamente, como a gente já vem discutindo no âmbito do nosso comitê, em outros momentos e ações, né, as ações, as contendas públicas de grupos sociais religiosos diversificados, né, no espaço público, na política e no legislativo, que continua a nos interrogar, enquanto antropólogas e antropólogos, sobre os papéis das religiões, sobretudo as majoritárias cristãs, nas sociedades democráticas e secularizadas. As situações sociais que têm demarcado esse espaço público, então, nos faz refletir, e tem nos feito refletir e produzir a nossa ciência antropológica, pensando sobre essa participação na política, quais são as modalidades de laicidade acionadas por esses sujeitos na defesa das suas agendas, muitas vezes, né, que defendem valores e princípios até mesmo antipluralistas. Então, nós estamos aqui nessa atividade para que a gente possa refletir, junto com nossas colegas que estão aqui, né, como que esses atores, esses sujeitos políticos religiosos, têm mobilizados não apenas princípios religiosos, mas também jurídicos e científicos, para legitimar aquilo que parte da literatura tem denominado, né, enquanto posições conservadoras, no âmbito do nosso próprio Estado democrático de direito, duelando para aquilo que não é caro, enquanto antropólogas e antropólogos, que é a pluralidade social, cultural e religiosa. E também pensando numa marcação, né, de um Estado que se constitui também no âmbito racista, no limite, né, como que as religiões minoritárias, sobretudo afro-brasileiras, têm sido tratadas, seja pelas políticas públicas, pelo Estado, né, e pelos próprios procedimentos científicos. Então, é diante desse quadro complexo, né, que a gente tem o desejo que aqui a gente consiga debater, não é, numa liberdade de expressão, de opinião, mas fundamentada pela nossa ciência, quais são essas contendas, quais são os lugares da religião e da ciência do nosso país, sobretudo a nossa, a antropologia, as ciências humanas em geral, tendo como paradigma esse que nos une cientificamente, que é as diversidades humanas. Então, eu fico feliz de coordenar essa atividade em nome do Comitê de Laicidade e Democracia da ABA, e fico também feliz de poder contar aqui, né, conosco, colegas que têm há bastante tempo refletido sobre essas questões. Então, a professora Ana Paula Mendes de Miranda, professora da UF, professor Rodrigo Toniol, professor da UFRJ, professora Nara Luna, professora da minha Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também membro desse comitê da Laicidade e Democracia, e a professora Mariana Ramos de Moraes, do Museu Nacional, também membro do Comitê da Laicidade e Democracia, que fará a mediação das falas dos nossos colegas. Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos à nossa atividade. Já passo imediatamente a palavra para a professora Ana Paula Miranda, agradecendo, e um bom webinário para todas nós. Muito obrigada, Tatiane. É um prazer estar aqui, nem que seja virtualmente, né? Encontrando os colegas, né?
nessa mesa virtual, né, da aba. Eu quero agradecer ao comitê, né, pelo convite. É realmente uma honra muito grande discutir esse tema com colegas tão queridos, né, que encontramos alguns rapidamente durante a RAM, não foi suficiente ainda aquele encontro presencial, né? Precisamos ainda voltar mais também à vida presencial, mas essas atividades online, elas têm uma grande vantagem, né, de possibilitar que as pessoas nos diferentes lugares do país tenham acesso aos debates, né? Então, mesmo que nem todo mundo possa assistir no momento da sua realização, a possibilidade disso ficar disponível é um evento muito importante, né? O tema é um tema bastante desafiador, né? Religião, ciência e democracia, né? Tudo com letra maiúscula, né? Mas, na verdade, como essa também é uma atividade que faz parte de uma ação da sociedade da SBPC, né? Da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, eu, de alguma maneira, vou retomar uma conversa que tive recentemente na reunião da SBPC, que o foco não era exatamente esse, mas passava por aí também, e vou trazer alguns pontos que têm a ver com o trabalho que eu tenho feito, né, nos últimos anos, né? Eu sou professora da UF, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado GINGA, que está vinculado, né, à minha universidade, e também sou pesquisadora de um INCT, né, que é o INEAC. E eu venho trabalhando com esse tema desde 2008, né? Então, digamos que é uma situação que já se vão alguns aninhos, né? Pensando o que eu tenho preferido chamar de conflitos de natureza étnico-racial, religiosa, né? Que afetam as religiões de matriz africana. E esse termo tem a ver com uma discussão se a gente está tratando de intolerância religiosa ou racismo religioso, e eu não estou aqui para dizer qual está certo ou qual está errado, mas principalmente para pensar quais são os sentidos que esses termos têm no debate político que tem acompanhado esse tema, né? Quando eu começo a trabalhar com isso em 2008, a gente já tinha ali 20 anos da Constituição Federal, né? E, na ocasião, uma das questões que estava em debate é que, embora a gente já tivesse legalmente o racismo como crime no país, ele continuava sendo negado e sonegado do ponto de vista da discussão pública, né? E a Constituição Federal de 88, ela é um marco fundamental para esse debate que a gente vai ter, principalmente a partir da perspectiva que eu pretendo trazer, né? Que tem a ver com os conflitos que afetam as religiões de matriz africana. Porque a gente tem, a partir da Constituição, uma reconfiguração da oficialidade, né, do que diz respeito às novas configurações políticas e entrada de novos atores na cena pública. O que eu quero dizer com isso? Os terreiros já estavam na cena política há muito tempo, buscando seus direitos e reivindicando seus direitos de variadas maneiras. Mas é a partir do debate em torno da Constituição que a gente pode pensar na emergência, né, do que eu tenho chamado de afro-religiosos, ou seja, sujeitos que têm um protagonismo ressaltando o lugar da religião de matriz africana como um elemento importante da sua identidade na militância. Claro que eles já estavam associados aos movimentos negros, né, mas associados a uma vertente que defendia que a identidade religiosa era um elemento importante, coisa que não era um consenso em hipótese nenhuma na época com relação a isso, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? E ao contrário do que alguns trabalhos antigos sobre o tema costumam trazer, que insinuam, né, que os terreiros estariam desorganizados, eu costumo argumentar que os terreiros sempre tiveram organizados, né? O problema é como é que a gente olha para a organização política dos terreiros, né? Se a gente olha com os olhos de quem está pensando uma organização equiparável ao que os evangélicos fazem e fizeram, não vai encontrar, né?
mas somos aqui colegas, todos antropólogos, a antropologia da falta não é lá uma das coisas que a gente deva utilizar como metodologia de trabalho, né? E é muito importante chamar a atenção que as perseguições que os terreiros sofreram ao longo dos anos, né, tiveram efeito sobre uma estratégia também de ocultação, né, de silenciamento imposto e de ocultação para preservação. Então, essa coisa da visibilidade precisa ser olhada com muita delicadeza, né? Esse cenário muda a partir dos anos 70, 80, onde essa visibilidade começa a sofrer, né, uma diferença, e eles começam a ocupar mais a cena pública, mas a gente só pode pensar dos ataques a terreiros como um problema público a partir dos anos 2000, né? A partir do caso de Mãe Gilda de Ogum, que tem uma grande repercussão, né? Ela morre, né? E essa morte dela vai dar origem ao Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa no país, né? E ela é vítima de várias ordens de agressão, desde agressão física a uma agressão simbólica, né? Levando, inclusive, à condenação da Igreja Universal do Reino de Deus por usar uma foto sua no jornal e ofendê-la, né? Isso muda a configuração do debate político, né? E eu diria que ainda nos anos 2000 a situação se agrava profundamente quando a gente tem a emergência também na cena pública de sujeitos que eu vou usar três termos que são termos êmicos para sua identificação, né? Que são os traficantes evangélicos, que está brilhantemente descrito no trabalho da nossa querida amiga e colega, né, Cristina Vital, mas também dois outros termos que eu tenho encontrado na minha pesquisa, que é o milicrente e o traficrente, né? Não vou entrar aqui nos sentidos desses termos, mas na importância que esses personagens têm ao produzirem um tipo de governança local criminosa nas áreas onde atuam, que impõe regras que impedem, por meio do cerceamento, né? Não pode usar branco, não pode tocar, mas que chegam à expulsão e à destruição dos terreiros, né? Então, a gente começa aí a ter um paradoxo, porque se você tem, né, a Constituição Federal garantindo a existência desses territórios como legítimos, né, a partir da legislação que vai se transformando com a Constituição, e isso rompe com uma atuação do Estado brasileiro, que muitas vezes era ele o perseguidor oficial, né? A gente passa a ter um cenário muito mais complexo em termos de administração desses conflitos, que tem a ver, em primeiro lugar, com a existência ainda de agentes do Estado que seguem perseguindo, né? Nós produzimos no Ginga um curta chamado Caminhos de Xangô, onde a gente apresenta um caso de um terreiro em Sergipe, né, em que o atabaque é apreendido pela polícia de Sergipe, pela Polícia Militar de Sergipe, em 2016. Né? Mas há toda uma mobilização e é o Ministério Público do Estado quem vai atuar para impedir que isso continue acontecendo. Né? Então, a gente tem aí um cenário ambivalente do lugar do Estado, que ele pode, às vezes, ainda atuar como perseguidor dos terreiros, mas ele passa a agir, muitas vezes, como o ator, né, que vai tentar mediar ou intervir para garantir os direitos dos terreiros. E com a emergência desses traficantes evangélicos, milicrentes, traficantes, você tem uma mudança que é a impossibilidade da sua existência física novamente. Né? Então, volta-se a uma situação bastante conhecida dos terreiros, e que leva a situações bastante absurdas, como eu tenho encontrado ao longo da pesquisa, né? Que agentes públicos os mais variados, que dizem aos terreiros que eles devem ir negociar com os traficantes para resolver sua presença nesses lugares, né? O que é bastante, digamos, difícil de se pensar que você vai negociar com alguém que aponta um fuzil para a sua cabeça, né? Mas isso já apareceu mais de uma vez ao longo da pesquisa, né? Então, esse é um ponto que é muito importante chamar atenção. E é muito importante também chamar atenção que, embora isso pareça um cenário específico do Rio de Janeiro, a visibilidade pode estar associada ao fenômeno do Rio de Janeiro, mas isso é um fenômeno nacional.
tá? Eu diria que a repercussividade tem muito a ver com o Rio de Janeiro, mas o cenário não é restrito ao Rio de Janeiro, em hipótese alguma. Né? Esse é um ponto que a gente pode voltar a conversar mais adiante. Né? Eu queria, então, antes de apontar mais algumas questões em referência à discussão dos terreiros, né, nesse cenário, lembrar qual é o sentido de democracia que eu estou trazendo a partir do meu trabalho. Né? Eu estou pensando a democracia aqui como uma forma de governo cuja institucionalidade deveria refletir, né, valores políticos que deem conta, no sentido de contemplar, incluindo as histórias e experiências desses grupos que compuseram a nação. Né? Nesse sentido, eu estou dizendo que a democracia tem que reconhecer a existência e a vigência das religiões de matriz africanas que, durante séculos, não tiveram seus direitos reconhecidos, nem formalmente, nem na prática. Né? Porque hoje a gente pode dizer que formalmente tem, mas na prática ainda há uma série de limitações. Né? E isso não é uma opinião. Né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante, já que a gente está falando de um debate sobre ciência. Né? Eu não estou falando de opinião, eu estou trazendo um fato que está demonstrado por um conjunto de pesquisas de diferentes áreas, né? E que não são só as minhas. Né? Eu não vou ficar citando todo mundo aqui, porque eu tenho um tempo limitado, né? E os colegas ainda vão falar também, mas eu estou dando um panorama geral. Né? Um outro cenário que eu acho importante para uma discussão, né, dentro da aba, que tem a ver com o modo como as próprias religiões de matriz africana passaram a não querer ser reconhecidas como religiões. Né? Tem um trabalho brilhante da Mariana de Moraes, que é nossa debatedora, então eu não vou entrar nesse assunto, né? Porque essa é uma discussão que ela traz, mas essa categoria discursiva, né, que aparece, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ela é reflexo de todo um processo político de articulação desses religiosos, né, dessas lideranças, que vão trazer e vão incorporar a repercussão dos trabalhos acadêmicos, dos trabalhos políticos, das legislações internacionais, né, e trazem uma discussão de como se dá e como se deve pensar esse processo na vida cotidiana e na vida política. Mas eu também chamo a atenção que o uso desse termo, né, dessa expressão, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ele é algo extremamente complexo no dia a dia de quem faz pesquisa nesse universo, porque a forma como as pessoas se auto-identificam é povo de axé, povo de santo, religião, tradição, essas palavras se misturam. Né? Então, temos aí uma distância, né, entre o que é a representação política para fora e uma dimensão do que é a autoidentificação como representação para dentro. Né? E aí também é preciso pensar que o que eu também estou chamando aqui de matriz africana, sem problematizar esse termo, também tem uma série de variações, africana, afro-brasileira, afro-indígena, afro-ameríndia, e que não vai dar tempo também de entrar nessa discussão, mas esse é um dado que a gente não pode desconsiderar. Né? O que importa aqui é ressaltar que a gente está diante de um cenário de uma diversidade que é valorizada e reconhecida oficialmente, né, a partir de 2003, com as políticas públicas que passam a fazer valer documentos internacionais que o Brasil já assinava há algum tempo, mas que nunca tiveram efeito prático. Né? Nesse sentido, até agora, o que eu estou tentando trazer para a discussão sobre religião e democracia, né, a partir dessa perspectiva dessas matrizes afro, elas estão dando conta de como é que esses grupos têm lutado para garantir que eles tenham o direito de existir, já que existem, né? Porque estão aí na cena pública. E lutado contra um modelo de laicidade que sempre assegurou direitos aos cristãos, e não a eles. Né? Então, essa é uma controvérsia. E a mesma coisa a gente deve pensar quando está falando de liberdade religiosa. Geralmente, essa discussão envolvendo o terreiro, ninguém quer usar muito essa expressão, porque sabe que isso serve para outros grupos e não para eles. Né? Esses são pontos muito importantes. Mas eu queria agora trazer
mais 3 aspectos para finalizar a minha fala, que tem a ver como é que eu penso a entrada da ciência nesse debate, né? Como é que a gente junta religião, democracia e ciência, né? Eu vou me abster de tocar no caso recente, né, da cena pública que está mencionado no convite, né, com relação à inclusão das religiões de matriz africana no rol da assistência da saúde, até porque eu acho que isso aconteceu com muito atraso, né? A OMS reconhece isso há décadas, então aqui no caso está atrasado, digamos assim. E acho que a maneira como isso repercutiu só revela o quanto a ciência é racista, tá? A repercussão que eu li em muitos lugares dá conta de como é que o racismo sempre teve presente em alguns campos da ciência e, infelizmente, segue, né? Ontem mesmo eu ouvi uma barbaridade na minha universidade que é melhor deixar para lá, né? Então, pensando isso, o que eu pretendo chamar a atenção? Né? Que essa relação entre religião e política não é nova, não é um tema novo no debate científico, né? Mas o que passou a ser uma novidade pensando em termos contemporâneos? O fato de que a gente passa a ter uma desqualificação do conhecimento científico a partir de interpretações, né, que eu vou usar aqui um termo êmico, terrivelmente cristãs, que lidam com o mundo de uma forma binária, né? E esta forma binária representa uma escolha política de olhar a produção do discurso científico, manipulando os resultados das pesquisas, descontextualizando, incorporando dados falsos, sem fazer qualquer referência a dados empíricos, né, fazendo leituras muito atravessadas. Isso ficou muito explícito no contexto da Covid-19, mas eu acho que ele vai muito mais além, é muito mais profundo do que isso, né? E acho, inclusive, que ele não tem sido tão profundamente problematizado por nós, antropólogos, né? Porque quando eu estou pensando em processos de desinformação científica que eu tenho visto atravessar os trabalhos que tem a ver com as nossas produções, uma das coisas que aparece para mim muito fortemente tem a ver com o modo como os próprios estudantes têm dificuldades, né, em diferentes níveis de formação, incluindo a universidade, em ter uma leitura crítica em relação aos conhecimentos produzidos no âmbito da ciência, né? E como é que isso impacta as suas próprias vidas fora de um modo binário, né? Então, eu acho que a gente tem aí algumas perguntas que precisam ser mergulhadas, né? Um outro ponto que eu também quero chamar a atenção, e aí eu já estou indo para a minha finalização, é que a emergência dessa categoria racismo religioso, nesse cenário, ela não é uma moda, né? Ela precisa ser pensada como um contraponto político à intolerância religiosa, porque é necessário que as religiões de matriz africana, a partir da sua histórica atuação tentar garantir direitos para esses grupos, percebe que esse termo, né, não dá conta do tipo de problema que eles estão vivendo. Tá? Então, não é porque inventou mais um termo que está na moda, ou porque é mimimi, ou porque não é nada. Não, é porque, de fato, ele não dá conta do tipo de violência que esses grupos estão sofrendo. Então, esse é um ponto muito importante, né? E é uma dimensão afrocentrada, né? Porque é o racismo que é a chave da explicação. A intolerância, ela pode aparecer em qualquer conflito entre grupos religiosos, mas a dimensão étnico-racial é que faz com que os terreiros sigam sendo demonizados. Lembrando que a demonização é uma técnica cristã inventada há séculos e que continua sendo acionada publicamente, né? O Kabengele Munanga fala que o racismo é um crime perfeito, né? Porque a vítima ela é responsável pelo seu racismo, da maneira como ele fica configurado na sociedade brasileira, né? É um racismo sem racistas, né? E eu diria que nos casos que têm a ver com racismo religioso, isso é mais complexo ainda, porque o que acontece? Se o tal da democracia racial, que a gente sabe que não existe, né, mas que está colocada como uma representação que muitas vezes é manipulada de forma, às vezes, intencional e equivocada, às vezes porque, de fato, algumas pessoas acreditam nisso, né? Aí a gente também tem que diferenciar a maneira como as pessoas lidam com essa representação. Mas é preciso pensar que
um ataque a um terreiro representa uma situação que não é dissimulada, né? O ódio que se revela nessas ações não tem a ver com a possibilidade de uma ocultação do racismo. Ele é explícito, absolutamente explícito, e é muito violento, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito fundamental, que a gente precisa discutir, né? Um outro ponto muito importante tem a ver com o protagonismo das lideranças femininas, né? Das Ialorixás nessas lutas, né? Essa é uma coisa que chama atenção no cenário político, né? E que merece ser melhor problematizada, né? E para concluir, né, eu queria ressaltar o quanto esse trabalho que eu venho fazendo, né, que eu tenho preferido chamar de um trabalho enredado no lugar de engajado, e tem a ver com a possibilidade da gente pensar o lugar do antropólogo também nesse processo, né? Como é que se dá uma ação de uma política da e na antropologia, dos envolvimentos que nós temos na esfera pública, a maneira pela qual isso se dá numa interação com os problemas sociais e com o fato de que a gente não pode pensar a política pública como uma coisa mágica que está lá preparada, que vai dar conta de tudo, né? Que a gente está lidando com sujeitos concretos que estão vivendo uma situação de extrema gravidade, pensando o cenário nacional, né? Em pleno 2023, a gente segue tendo pessoas assassinadas por serem de uma determinada tradição, né? Então, esse é um ponto, como nós acabamos de ver com Mãe Bernadette, e como tem uma infinidade de casos, né, identificados pelos pesquisadores que têm atuado nesse campo, né? Lamento que eu não termino de uma maneira positiva, como eu gostaria, mas eu acho que é muito importante se pensar que esse cenário que eu estou trazendo para a discussão não cabe dentro de uma discussão sobre lugar de fala, né? Não é apenas uma discussão sobre representação política, mas é como a ciência também pode atuar no sentido de reconhecer como esses saberes tradicionais são modos de conhecimento legítimos e que não podem ser submetidos a essas violações que vêm sendo no país há tanto tempo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Paula, pela sua fala, né, pela sua vasta produção na nossa ciência antropológica. Já vou passar a palavra imediatamente para o nosso colega Rodrigo Toniol, para também fazer a sua contribuição. Mais uma vez, obrigada, Ana e Rodrigo. Obrigado, Tatiane. Bom, quero começar agradecendo o convite. É motivo de muita alegria estar aqui com a Nara, com a Ana Paula, com o pessoal também, com a Mariana, com o pessoal que está no backstage aí da produção, e saudações aí para quem está ao vivo e também para aqueles que virão assistir o vídeo depois, né? Bom, pela dinâmica da proposta, né, e pelo tema, eu vou fazer uma fala estruturada em 3 comentários gerais, que tem fios e percursos bastante autônomos entre si, mas que me parece que podem ajudar a gente a pensar a abrangência de um tema como esse, né? Um grande problema cabeludo, assim, né? Religião, ciência e democracia, né? Bom, é muito bom estar fazendo essa fala nos marcos, né, da Comissão de Laicidade e Democracia da ABA, em parceria com a SBPC, tratando desse tema, né? Eu acho que eu devo começar dizendo, e para quem está no campo das ciências sociais da religião, isso é óbvio, né? Quer dizer, é sentido na pele, né? Que desde 2010, pelo menos, acho que tem uma explicação esse marco, depois eu volto nele, nós nos tornamos figuras incontornáveis no debate público sobre a política nacional, né? Basicamente porque me parece que há 14 anos descobriu-se, né, na opinião pública que religião importa, né? Mas aí eu quero jogar um pouco com essa constatação, né, de que religião importa e transformar ela numa espécie de pergunta, né? Como religião importa, né? Ou melhor, né? Por que mesmo o tema da religião em política se tornou tão incontornável, né? Acho que a abrangência da pergunta permite a gente imaginar algumas coisas, mas vale continuar em outras perguntas, né? Outros desdobramentos. Seria pelo ingresso dos evangélicos na cena pública nacional e na sua capacidade de articulação político-partidária, que religião e política
passaram a importar com maior vigor aí nas últimas décadas, seria pela moral conservadora pregada em algumas igrejas e seus efeitos no voto, né? Seria pela singular capacidade de converter capital religioso em capital político por parte de líderes de pequenas, médias e das grandes igrejas evangélicas? Bom, seja como for, a regularidade nessas perguntas me parece que dão pistas para a gente pensar qual é a questão insistente nessa relação entre religião e política no Brasil contemporâneo, os evangélicos. Eu acho que a insistência dos evangélicos, nesse caso, nos liga, né, assim, me ativa dois alertas que eu acho que são importantes de comentar. Então, são os dois primeiros comentários aqui, esses dois alertas a partir dessa constatação, né? O primeiro alerta, né, se faz a cada fim de ciclo eleitoral, que desde 2014, mas muito mais intensamente a partir de 2018, a gente tem a sensação de que o Brasil vive uma espécie de estado de vertigem, né, ao se encontrar diante de si mesmo, né? Experiência da eleição, da última eleição, acho que foi um pouco essa também, né? Não é uma experiência simples, né? Como o psicanalista Jean Laplanche argumenta, e eu acho que vale voltar para a psicanálise mesmo, é meio Brasil no divã, quando desencantado, o narciso pode alternar o objeto do seu delírio e deixar de ver o seu eu belo e passar a olhar o outro detestável, né? Ao longo dos últimos anos, em vertigem, a opinião pública sobre o debate político nacional parece ter identificado um outro muito singular e com ares novos, os evangélicos. Como um narciso desencantado, nega que esse outro seja constitutivo de si e o acusa de responsável pela deformação de sua imagem, antes supostamente bela, né? Basta que o ouvinte atente para uma das principais lições exaustivamente repetidas após os fracassos eleitorais das frentes progressistas. É preciso conversar com eles, os evangélicos, né? Mas aí acho que tem a pergunta antropológica óbvia, né? Mas, ora, quem éramos antes, né? E éramos tão belos assim, né? A constituição dos evangélicos como um outro da nação, que é esse primeiro comentário que eu quero fazer, passou a ser um tema incontornável. E para compreender o jogo das imagens que sustenta muitas leituras políticas atuais, é preciso retroceder na história, né? Identificar as formas pelas quais os evangélicos, tão numerosos quanto diversos, se tornaram mais contemporaneamente exóticos ao país. Então, acho que esse é um primeiro alerta que eu gostaria de marcar, é uma coisa que eu tenho pensado bastante desde as últimas eleições, essa insistência por uma certa produção de um enquadramento para lidar com o universo evangélico, e esse enquadramento não deixa de me fazer lembrar o tempo inteiro como uma espécie de outro da nação em que o Brasil não se encontra, não se identifica, ou se recusa a se identificar, né? Estava numa mesa semana passada, uma mesa interna de debate com algumas lideranças políticas, e tinha uma pessoa da frente evangélica progressista, e ela dizia: bom, me espanta o espanto, né? Me espanta o espanto de vocês. Eu estou fazendo uma história familiar e eu estou nessa, né? Ela dizendo, há pelo menos 100 anos a minha família está nessa, né? Então, da onde vem o espanto, né? Acho essa uma boa provocação, né? Sobretudo quando a gente se propõe a pensar nesse tema a partir de um diálogo que é também um diálogo interno de nós para nós, né? É para fora, mas é também interno. Então, acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre esse outro da nação evangélica. Mas tem um segundo comentário que está relacionado a essa insistência com esse universo, esse modo de enquadrar esse universo, que é o segundo alerta, né? Que eu gostaria de mencionar, é que muitas vezes me parece que, na tentativa de responder a essas demandas de uma política conjuntural, as análises elas ficam presas numa espécie de presentismo, né? Que tem que responder às urgências do tempo sobre os novos arranjos entre religião e política, né? Situações partidárias, todas as filiações, as associações e desassociações, né? Quer dizer, esse tempo da política, né? Que acaba fazendo com que a gente incorra nesse risco, ou flerte com esse risco, de produzir um conjunto de análises bastante presentistas, né?
E aí, acho que o antídoto do presentismo, né, é a gente produzir uma dobra no tempo capaz da gente dar visibilidade para processos de mais longa duração. E aí, o gancho para eu falar do segundo aspecto, né, meu segundo comentário, que é aquilo que eu tenho chamado de eclipse do catolicismo ao tratar do tema da relação entre religião, política e conservadorismo no Brasil. Parece ter sido apenas mais recentemente, né, que as análises, as nossas análises, ganharam algum fôlego, né, suficiente para demonstrar a longa duração do processo de escritos sobre essa relação entre religião e política, relativizando, né, esse aparente ineditismo, né. Essa saída, né, ela me parece ter a ver com um enquadramento bastante limitante, né, limitante em dois sentidos. Primeiro, porque ao analisar a relação entre religião e política a partir do imediato, né, sem fazer a dobra no tempo, sem olhar para o passado de uma maneira mais estendida, a gente tende a reduzir essa relação, religião e política, à lógica das disputas partidárias, das alianças, das eleições. A isso pode ser atribuído a persistente ênfase que os analistas dão aos movimentos de apoio e de ruptura dos atores religiosos com grupos políticos e com governos, né? A miopia aqui me parece estar aqui no fato de que raramente, a partir da dimensão política intrínseca à teologia dos religiosos, a gente, ao fazer isso, né, ao olhar para essa suposta teologia dos religiosos como movedora, né, da ação deles no mundo da política, a gente fica enfatizando o tempo inteiro as contingências das ações políticas dos religiosos, né? Um segundo ponto aqui que eu queria marcar também, que é, se os evangélicos são a face religiosa mais visível do conservadorismo brasileiro contemporâneo, a força dessa tendência ecoa, esse é o meu ponto, na tradição do catolicismo, né? Traço tão fundamental da formação societária do Brasil e de imaginário social que atravessa todas as suas experiências históricas, né? Não se trata de uma disputa pela origem ou pelo legítimo credor do que há de elementos religiosos em nosso conservadorismo. O que está em jogo aqui é desfazer as interpretações que tendem a eclipsar a relevância do catolicismo nas análises sobre religião e política na contemporaneidade, né? As influências do catolicismo na formação cultural brasileira não nos permitem abandoná-lo como elemento significativo para compreender os fenômenos políticos atuais. Se estamos atentos aos substratos societais que insistem em permanecer nas estruturas e no imaginário que atravessam o campo religioso, devemos nos atentar ao fator católico para análises mais compreensivas. Como entender, por exemplo, os ataques às religiões afro-brasileiras por parte de algumas igrejas evangélicas, sem retornar à longa tradição católica de perseguição à feitiçaria no período colonial, ou relembrar suas práticas deslegitimadoras de outras tradições religiosas nas primeiras décadas do século XX. Em suma, por mais que a demografia religiosa do Brasil tenha se transformado radicalmente nas últimas décadas, deslocando a hegemonia da Igreja Católica, isso não necessariamente significa que o catolicismo tenha deixado de ser uma referência balizante das relações sociais no Brasil. Esse chamamento, né, não significa deixar de reconhecer as profundas transformações culturais da política nacional nesse período mais recente, mas sim reenquadrar essas próprias transformações a partir de suas permanências. Ou ainda, né, como roga a máxima da antropologia estrutural, reconhecer que quanto mais transforma, mais permanece. E mesmo se a gente for apelar para uma análise mais presentista, com um pouco de boa vontade, a gente vai identificar a atuação bastante contundente por parte de grupos católicos nesse nosso conservadorismo contemporâneo. Basta mencionar dois fatos, que eu não vou me deter neles, mas queria mencionar, que é a origem, né, da ideia de ideologia de gênero nos corredores do catolicismo, e por aí se espraia pela América Latina, isso está muito bem mapeado por vários colegas. Mas também queria mencionar um momento fundador do debate sobre religião, conservadorismo, política e moral nas últimas eleições brasileiras, que é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que veio à tona durante o segundo turno da eleição de 2010 entre Dilma e Serra, em que a Dilma reeditou uma espécie de carta aberta ao povo brasileiro, fazendo a carta aberta ao povo cristão, para basicamente se colocar
diante dos debates sobre direitos sexuais e reprodutivos, atendendo a uma demanda que surge entre vários grupos, mas na TV Aparecida, por parte da pressão de vários bispos que atuaram muito efetivamente durante aquele período eleitoral. Então, o que eu quero dizer é, mesmo se a gente fizer uma análise conjuntural, né, de vários eventos, a gente vai identificar esses fortes traços católicos nesse nosso conservadorismo contemporâneo, muito embora essa não seja a face explícita, a face pública, mais evidente do debate, né? Então, eu chamei a atenção para essa espécie de evangélico como o outro da nação, né, para o eclipse do catolicismo, e eu quero encaminhar aqui meu terceiro comentário noutra direção, desloca o debate, né? São 3 pontos, que é mais próximo de questões envolvendo ciência. Nos últimos anos, eu tenho fundamentalmente lidado com a difusão cada vez mais ampla da noção de espiritualidade por parte de instituições seculares. Estou falando de hospitais, de políticas públicas, enfim, de leis, de protocolos clínicos, né? Para abordar essa questão, a primeira atitude sociológica que eu proponho, e que me parece ser fundamental, é a gente dar um passo para o lado com relação à nossa desconfiança diante da categoria religião, e a gente também reconhecer nessa categoria espiritualidade que ela está revestida por uma perigosa capa de aparente apolítica e ahistórica, né? Como se ela fosse apolítica e ahistórica, né? Nessas pesquisas, eu tenho defendido o trivial, né? Que espiritualidade é uma categoria com história e politicamente implicada e que, portanto, é assim que a gente deve ver. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, junto com um grupo de colegas orientandos da Unicamp, a gente fez um levantamento sobre políticas públicas que mobilizam essa categoria e os resultados foram absolutamente impressionantes, né? Na ordem de centenas de políticas municipais, estaduais e federais, políticas ou leis, né? Que mobilizam a noção de espiritualidade como essa espécie de carta branca para falar muitas coisas, né? O principal ponto de partida, então, dessas pesquisas é o reconhecimento de que, contrariamente às noções de religião, de secularismo e de laicidade, a categoria espiritualidade ainda não recebeu o tratamento genealógico que merece por parte dos estudiosos e cientistas sociais da religião. Isso me parece perigoso, já mencionarei por quê. A espiritualidade tornou-se uma espécie de meio termo, né? Distanciada da religião, por não ser institucional, mas ligada a ela porque se refere ao que teria de mais autêntico, aquilo que haveria de mais autêntico na experiência religiosa. Falar em nome da espiritualidade não é falar em nome da religião, e, portanto, essa seria uma linguagem comum do diálogo, uma gramática, né? Produziria uma gramática universalizante. Não sendo sinônimo de religião, a noção de espiritualidade tornou-se uma importante arma política para entrar desinteressadamente em áreas onde a religião não pode, né? Como o debate público, o debate de leis, o debate de políticas públicas. E é por isso que essa categoria espiritualidade, quero chamar atenção para isso, tem criado zonas cinzentas e muitas questões relevantes para o debate sobre laicidade e o secular. São muitos os exemplos de políticas públicas que mobilizam a categoria espiritualidade pela América Latina fora, e que eu poderia dar como exemplo, né? Mas todas essas políticas, elas mobilizam essa categoria, o que ela faz, né? Ela justifica a presença de alguns atores e indica alguns horizontes de atuação, né? Estou pensando em políticas como aquelas que promovem yoga nas prisões, meditação nas escolas, a defesa do apoio estatal às comunidades terapêuticas mantidas por grupos religiosos, com a justificativa de que, nesses contextos, nas comunidades terapêuticas, se apelaria à espiritualidade e não à religião. Todos esses são 3 exemplos: meditação em escola, yoga em prisão e espiritualidade como chave para financiamento de comunidades terapêuticas, bastante evidente dessas políticas, né? Haveria ainda outras no campo da saúde, muito mais extensas e com muito mais consequências. Em todas essas situações, né, a espiritualidade goza de uma espécie de carta branca no debate público. E por isso, né, eu decidi, né, eu tenho tomado como ponto de partida essa categoria e a maneira como ela opera no universo médico, né, no universo das políticas de saúde, né.
E ao mergulhar nesse universo, o que eu tenho encontrado é o uso desse termo para justificar anamneses espirituais, usos das espiritualidades em consultórios públicos, em consultórios do SUS. E é claro que isso não é uma jabuticaba brasileira, isso é um fenômeno global. Quando a gente vai para as políticas da OMS, espiritualidade também é uma categoria que circula. E naquele caso, né, no universo da OMS, a justificativa de que espiritualidade seria uma parte da dimensão da saúde humana, seria uma dimensão da saúde humana, serve no Brasil para justificar uma série de atuações também em nome da espiritualidade, né? E aí a gente cria essas situações de absoluta zona cinzenta e distinção, em que a gente passa a se perguntar, bom, se a OMS diz que espiritualidade é parte da saúde, se as pesquisas médicas estão investindo nessa categoria e passam a afirmar que a espiritualidade faz bem para a saúde, então passaria a ser dever do Estado prover espiritualidade, né? Acho que essa pergunta retórica assim, faz a gente pensar nos riscos, né, que essa categoria pode trazer à tona para a gente avançar nos debates sobre laicidade e secularismo. Quero só terminar fazendo uma menção à forma pela qual essa noção de espiritualidade também circulou durante a pandemia, sobretudo para apoiar terapias alternativas e apoiar a experiência clínica como grande legitimador do protocolo, né? Isso é um caso clássico de como a espiritualidade vai entrando no debate da saúde. Bom, eu fiz uma fala aqui, então, que puxa 3 eixos, né? O Evangelho como outro da nação, a importância do catolicismo e a relação entre religião, entre espiritualidade e ciência, como uma tentativa de abrir o debate e compartilhar com vocês um pouco as minhas reações diante dessas 3 palavras-chave para as quais eu fui convidado a reagir aqui. Então, obrigado. Obrigada, Rodrigo, pelas provocações. Vou seguir a metodologia, passar a palavra para nossa colega, Nara Luna, também colega do nosso Comitê de Laicidade e Democracia da ABA, para também dar suas contribuições e fazer exatamente isso, mobilizar o debate. Nara? Gente, é muito importante, obrigada, né? Eu acho que a persistência da nossa coordenadora, Tatiane, para a gente ter essa mesa que foi chamada pela SBPC tão em cima da hora, né? Mas para se discutir ciência e democracia na semana ali do 7 de setembro, e pensar que nos 2 últimos anos o 7 de setembro não foi um evento banal, né? Lembrando ali como foi a comemoração dos 200 anos da independência no ano passado, né? E, palavras impronunciáveis ditas no evento público, né? Pelo então presidente da República. Tá? Então, é um desafio falar depois de 2 falas tão bem fundamentadas e provocativas, né? Assim, que articulam de diversos meios, de modos diferentes, né? Que mostram a articulação de modos diferentes de religião, ciência e democracia, né? E eu vou falar um pouco do que eu tenho pesquisado ao longo de muitos anos, né? Assim, então a gente vai se deslocar para ver como essas questões relacionadas a valores religiosos afetam militâncias e agências, né, no tocante a julgamentos no Supremo Tribunal Federal e no próprio Legislativo brasileiro. Tá? Então, eu vou fazer exemplos mais genéricos, assim, porque não dá tempo de ser muito específico, mas para ver que o que nós temos visto na nossa sociedade, diante de um avanço, né, de grupos sociais subalternos e negligenciados em seus direitos, né, eu penso na questão das mulheres, né, do direito das mulheres, da luta feminista, das reivindicações, e
também em relação ao movimento da diversidade sexual LGBTQIAP+, né? A sopa de letrinhas ali também colocada pela Regina Fanchini, tá? Então, assim, o que a gente tem visto, né? A Ana Paula Miranda, né, no início da sua fala, no meio da sua fala, ela retomou a fala de uma cientista, né, que inclusive foi uma pessoa muito proeminente durante a pandemia, nos momentos mais agudos da pandemia, para mostrar, né, as colocações equivocadas, e como essa mesma pessoa, que poderia ser uma aliada naquele momento, né, a favor do cuidado, ela tem um posicionamento acerca de saúde e religião totalmente discriminador e até racista, né? Eu achei curioso que na coluna dela de ontem, né, a Natália Pasternak, ela retomou, olha, mas veja como pode combinar com o saber tradicional, né? A ciência se alimentando do saber tradicional, só para pensar assim, as cutucadas aí as críticas e as pessoas se reposicionando, né? Eu quero falar de outro aspecto aqui, né? Como que sistematicamente cientistas, tá? E argumentos científicos têm sido mobilizados nesse combate aos direitos dos outros, tá? Então, assim, nós temos percebido que isso já há muitos anos, no tocante aos direitos da mulher, especialmente com respeito ao aborto, né? Como que argumentos científicos são mobilizados para defender uma agenda que seria a agenda dos direitos humanos, tá? Direitos humanos de quem? Você pode sempre perguntar, tá? Então, assim, a discussão sobre o aborto, no caso, ela passa para ser uma discussão sobre o estatuto do feto e do embrião e dos direitos fetais, de considerar que os fetos e embriões têm direitos intrínsecos à vida, à cidadania, a uma série de coisas, como se fossem seres humanos plenamente desenvolvidos, né? E uma hierarquia em que a mulher é englobada, né, pelo seu feto, ou pelo feto que está dentro do seu útero, melhor dizendo, tá? Ou às vezes nem está dentro, às vezes está fora, em se tratando das tecnologias reprodutivas ali, dos embriões criopreservados, embriões congelados, tá? Então, assim, o que a gente vê, né? Que partindo de um ideário dos direitos humanos, né? No caso, o direito à vida, né? Se entende o quê? A vida como sagrada, né? E vai se argumentar a partir da vida desse feto, da vida desse embrião, né? Não é à toa que a briga se dá, né, com argumentação médica, científica, biológica, mas também com argumentação legal, né? O que vão dizer assim? Não, o Brasil assinou o Pacto de Costa Rica, que diz que a vida é protegida deve ser protegida desde a concepção. Só que o Pacto da Costa Rica diz que a vida deve ser protegida em geral desde a concepção, né? Não em todos os casos e sempre, tá? Bom, por conta disso, o que a gente acompanha é uma mobilização no Congresso Nacional, já faz vários anos, né, para inserir com todas as letras, inclusive com os jabutis, né, proteção da vida desde a concepção. Era um projeto de lei que tratava de licença maternidade, eles conseguiram colocar o jabuti para alterar, né? Então, essa mobilização está ligada, essa mobilização muito centrada na concepção, vida desde a concepção, também vai usar outros marcos biológicos, né?
eu quero lembrar o que aconteceu, e se a gente pensa que o problema não é o Brasil, é o global, né? No exemplo, né, dos Estados Unidos, que revogou uma decisão de quase 50 anos, né, de 49 anos, ano passado, revogou a Suprema Corte com maioria conservadora, revogou uma decisão que possibilitava o aborto legal, entendendo que era uma questão de direito privativo à mulher, e estendia, inclusive, a períodos bastante longos, né? No tocante à viabilidade fora do útero seria, né, o critério final ali, né? Então, o que aconteceu com a queda desse tipo de decisão, perdão, né? Foi a implementação de legislações restritivas, né? Então, não é só desde a concepção, não. Estamos proibindo o aborto, né? Que é considerado um direito legal pela grande maioria as pesquisas mostram isso, né? Nos Estados Unidos, mas dizendo assim, pode o aborto até a 6ª semana, porque a 6ª semana começa o batimento cardíaco, né? Então, vão se acumulando argumentos biológicos para defender posições conservadoras, tá? Com um agenciamento muito forte de religiosos, né? Então, no Brasil, foi muito legal que o Rodrigo citou o PNDH3, né, como que o Plano Nacional de Direitos Humanos foi afetado, porque no Brasil acontece, considerando o legislativo, tá? Acontece uma mobilização grande anti-aborto a partir de quando? A partir do momento que o primeiro governo Lula criou uma comissão de revisão da legislação punitiva acerca do aborto, né? Tá? Que era para ser recomendada essa revisão, inclusive no PNDH3, foi cortado totalmente, né? Mas também quando o Congresso aprova a possibilidade de pesquisa com células-tronco embrionárias, tá? Que usando aqueles embriões congelados que sobram da fertilização in vitro, né? Então, assim, essas duas decisões, né, tá? Elas vão criar uma mobilização e articulação de movimentos, do movimento anti-aborto, tá? No Brasil, que se qualifica como movimento pró-vida, Brasil sem aborto, né? E de frentes evangélicas também no legislativo, tá? É interessante dizer que é só a partir desse ano que é colocado no Congresso, submetido no Congresso Nacional, projeto de lei que se chama Estatuto do Nascituro, que ele ainda não foi aprovado, mas ele foi a cada legislatura, quando termina a legislatura, alguém outro assume, né? Que vem, além de colocar a vida desde a concepção, o direito à proteção da vida desde a concepção, dentro e fora do útero, né? Independente do que os pais desse embrião tenham feito, ou seja, você impede o aborto em caso de estupro, impede fertilização in vitro de modo geral, porque você está manipulando o embrião, e esse embrião teria esse direito pleno da vida, e articulações para criar uma legislação de estatuto da gestante, né? Então, isso mostra como esses posicionamentos conservadores têm visto as mulheres e a situação da mulher, né? Das mulheres, desses direitos. Tem uma questão também, assim, quem são os autores, os primeiros autores desse Estatuto do Nascituro? Um deles espírita, outro católico, né? Outras pessoas vão seguir essa bandeira, sabe, sempre tendo nos últimos anos, dobradinha católica evangélica ali, nos defensores ali desses projetos de lei, tá? A gente falou dos católicos, falou dos evangélicos, esqueceu de falar dos espíritas, que são, segundo a demografia brasileira, um grupo pequeno, mas um grupo militante também
que tem se posicionado no espaço público, pensando nessa questão toda, né? Então, assim, houve essa mobilização que afetou o PNDH3, eu já tinha escrito aqui quando o Rodrigo Toniol colocou, e simplesmente cortou praticamente todas as referências ao aborto, né? A gente tem visto também, então, assim, o que a gente vê, a mobilização de parlamentares religiosos, especialmente evangélicos e católicos, em torno desses temas. Também tem visto, não só no legislativo, mas no judiciário, articulações contra, né, que seja exercido o direito ao aborto legal, no caso de mulheres, no caso meninas, né, que tinham direito ao aborto legal, isso sendo negado, questionado, né, pelos próprios juízes, né, que sustam, né, impossibilitam essas meninas grávidas, né, por estupro, né, de efetivar o aborto legal, fazendo uma série de artimanhas ali, não vou nem descrever os casos aí, porque acho que estão vivos na memória de vocês, e porque senão fica longo demais, né? E o apoio que isso recebeu no Congresso Nacional, no espaço público, né? E até a militância, a interferência da ministra, da então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para convencer as pessoas a abrir mão dos seus direitos e interditar esses direitos, né? Como parte dessa mobilização anti-aborto, tem ocorrido também algo que não acontecia no Brasil, que era a militância americana, né? De pessoas fazerem plantões, né, nos serviços de aborto legal para piquetes, né, para constranger aquelas mulheres que vão ali para exercer o seu direito, né? Então, tudo isso tem acontecido recentemente, né? Interessante também, ainda sobre aborto, eu vou falar de outra coisa, outro aspecto, né? Como que tem aparecido outras justificativas para lidar com essa questão no espaço público, né? Eu não defendo o direito do feto, eu defendo o direito das duas, né? Das duas vidas, salve as duas vidas, como isso foi usado na Argentina e tem sido usado no Brasil e tem sido usado pelos parlamentares. Não, salve as duas vidas. Está aprovado, aí vem uma lista de artigos científicos que as mulheres que fazem aborto, elas sofrem de depressão, elas têm mais tendência ao suicídio, ou elas teriam tendência a desenvolver posteriormente uma série de doenças físicas, né, não só psíquicas, né? Então, assim, isso tem sido usado consistentemente como argumento, né, nesses posicionamentos conservadores contra, né, essa possibilidade de exercício dos direitos das mulheres, né, e de ampliar. Então, assim, a argumentação é toda que a mulher é englobada pelo feto, né? Não, olha só, ela vai fazer isso, ela vai ter depressão, é o feto que manda na mãe, né? É muito interessante que no debate sobre a pesquisa com células-tronco, né, e aí no Supremo Tribunal Federal, né, as audiências públicas e os próprios votos que foram mobilizados, né? As audiências públicas, como que foram usados argumentos científicos, né, para desfazer. Eu esqueci o outro exemplo também, falei da célula-tronco, esqueci de falar da questão da aprovação no Supremo do aborto antecipação terapêutica de parto em caso de anencefalia, né, que abriu mais um permissivo para o aborto legal no Brasil, né? Assim, então é interessante como isso tem a militância. Antes os projetos de lei era para permitir isso, aí começa a ter projeto de lei para interferir isso, para suprimir essa decisão do Supremo, para impedir que o Supremo tome determinadas decisões.
Aí entra o outro aspecto, né, que eu falei, falei muito do aborto, a suposição de direitos fetais, de direitos do embrião, mas também isso afeta, essa articulação conservadora tem sido também no tocante à questão da diversidade sexual, né? Como que tem tido mobilização parlamentar, né, acerca para restringir, né, direitos, né, impossibilitar que outros exerçam os seus direitos. É muito curioso porque as justificativas assim para a negação desses direitos podem ser justificativas morais e religiosas. Você pega o deputado, o pastor Sargento Isidoro, né? Deus criou homem e mulher, né? Essas coisas são invenções, né? Tá? Mas são usados argumentos demográficos e científicos também, como argumentos demográficos. Se todos forem homossexuais, a humanidade vai se extinguir porque não tem mais reprodução, né? Tá? Então, assim, como argumentam, não só a partir da religião, mas a partir da ciência, das ciências biológicas ou ciências sociais e do direito, né? O que o Estatuto da Família vai colocar? Isso, né? Que a Constituição diz que família, o casal é formado por homem e mulher, argumento legal, que Deus criou homem e mulher, argumento religioso, né? E o argumento biológico, macho e fêmea, necessários para a reprodução, né? Nesse ponto, é muito interessante o quanto que artigos se colocando contra a ideologia de gênero, essa categoria de acusação para desqualificar os estudos sobre gênero e sexualidade, vão mostrar isso. A ciência mostra que a ideologia de gênero leva à destruição da família, né? Então, esses parlamentares, e essas parlamentares, elas também, a maioria de homens, mas também mulheres, têm se colocado nesses termos, né? Grande destaque para Cristonieto, né? Como deputada reeleita, né, empunhando essas bandeiras, fazendo uma argumentação jurídica muito bem elaborada, né, e colocando essas posições, né. É curioso também como esses, aí não só agentes religiosos, não só parlamentares, têm se valido das ciências humanas para colocar o seu posicionamento conservador antidireito, né? Lembrar do próprio Silas Malafaia dizendo que acho que foi a entrevista a Marília Gabriela, né? Que artigo do Peter Frey do Sérgio Carrara, mas dizendo que o homossexualismo, né, que é assim que ele se refere, é socialmente construído. Se é socialmente construído, a religião pode ir lá mudar essa construção social negativa, né? Então, é interessante para ver a esperteza, o tipo de argumentação que é acionado, tá? O relativismo cultural do Silas Malafaia é muito interessante, tá? Esse tipo de argumento também tem surgido no tocante à extinção de direitos em projetos de lei que visam a proibir a adoção por parte de pessoas, de casais homossexuais. O que eles vão colocar, né? Pesquisas psicológicas mostram que é prejudicial à criança, né? Então, você está protegendo a criança e protegendo a família. Então, o argumento de proteção à família tem sido acionado tanto no caso do aborto, destruição da família, destruição da vida, como no caso dos direitos ali relacionados à diversidade sexual, tá? Outros pontos que têm aparecido são em relação às pessoas trans, ao não reconhecimento desses sujeitos como sujeitos humanos, né?
até colocações muito curiosas do tempo. Não, no meu tempo tinha homem e mulher, tinha gay, tinha sapatão. Agora apareceu essa coisa de trans. Trans não existe. A performance é lamentável, mas eu acho que todos lembram, né? Do Nicolas Ferreira dizendo que era gênero fluido no Dia Internacional da Mulher, colocando uma peruca amarela, uma peruca loira, né? Para tomar tempo do debate sobre direitos, né? Então, tentar colocar a questão do trans contra os direitos das mulheres, né? De mulheres cis e de qualquer mulher no Dia Internacional da Mulher, né? Tem também uma mobilização interessante a ser contra, né? Que tem aparecido também acerca dos atletas trans, né? No caso, atletas trans femininos, né? Que violariam a equidade no esporte por causa da vantagem hormonal, né? E uma série de coisas assim. Então, é uma articulação, né, de posicionamentos conservadores, muito, mas não só por militantes com identidade religiosa pública, eu estou pensando nos parlamentares, né? Mas não precisa ser contra esse tipo de direito, não precisa ser parlamentar, né? Estou lembrando no caso do julgamento do Supremo, da ADPF 54, acerca da anencefalia, a posição do próprio, que era presidente do Supremo, ministro César Peluso, desqualificando toda a discussão sobre direitos da mulher em caso do aborto, porque o sofrimento da mulher era uma coisa irrisória diante da possibilidade de vida do embrião a que se vestia de monstruosidade, né? Então, a gente vê assim, pessoas que se sentem ciosas dos seus direitos e são agredidas nos seus direitos, né, por conta dessa onda progressista, LGBT, feminista, que quer destruir a família, que quer destruir a religião, que quer destruir a sociedade, e se vê dentro do espaço público democrático no direito de colocar as suas posições intolerantes, né, como sendo assim, temos direito, né, à liberdade religiosa, e o direito à liberdade religiosa daria a eles o direito de discriminar, né, e de, em nome da liberdade religiosa, impedir que as leis avancem no sentido do reconhecimento dos direitos dos outros e da proteção aos outros, né? Eu acho que é isso, tá? E falei muito além do tempo, estou olhando agora o relógio, tá? Muito obrigada, assim, muito importante eu ter ouvido o Rodrigo, a Ana Paula, né? E muito importante a gente ter essa possibilidade de debate aqui nesse espaço, na aba, né? E agradecendo a SBPC por nos provocar a fazer uma mesa sobre religião, ciência e democracia. Obrigada, Ana. Esse é o desafio dos colegas com grande produção acadêmica na área e nesse debate. Então, já vou chamar Mariana de Moraes, nossa colega, para fazer algumas provocações ao Rodrigo, Ana Paula, Nara, também convidar as pessoas que estão nos assistindo a também fazer as suas perguntas, para que a gente possa fazer esse debate como deve ser, de forma mais ampla possível. Bom, agradeço, né, a vocês aí por essas falas, e fica o desafio aqui agora, né, de pensar junto com vocês as questões que nos mobilizam, né. Então, como Nara e como Tatiane já lembraram aqui, né, a gente, aqui do Comitê de Laicidade e Democracia, a gente está atendendo, né, esse chamado da SBPC, e num tema que nos interpela muito, né, que é o tema da democracia, né. Nosso comitê leva né, carrega o termo da democracia, né, junto democracia e laicidade e democracia, e são questões que nos acompanham, né, na nossa atividade profissional, enfim,
na forma como a gente atua e nas nossas pesquisas, né? Então, a gente está falando, né, de um tema, né, quando a gente pensa religião e ciência, que é um tema fundante da nossa disciplina, né, em especial das ciências sociais em geral, e que tem ganhado cada vez mais importância, né, nesse campo da política, né, como ressaltou aí o Rodrigo. Então, nessa conversa, né, nesse convite, ou chamado, né, que a gente teve da SPPC e da ABA, pensamos em trazer aqui para esse debate, né, questões que estão nos mobilizando também, nossas pesquisas, né, que nos fazem refletir sobre o nosso fazer antropológico, sobre o nosso papel enquanto antropólogas, né, antropólogas posicionadas, né, e eu acho que as três apresentações que tivemos aqui, né, claro que a gente não dá conta de abarcar esse tema como um todo, né, a gente está dando pinceladas ou formas da gente pensar a questão da democracia, da religião, né, enfim. Então, são recortes que a gente tem aqui, e eu acho que a Ana Paula, ela nos apresentou, né, as questões a partir das religiões afro-brasileiras, de matriz africana, né, mostrando para a gente como que esses grupos têm atuado no espaço público na luta pelos seus direitos, né, a questão da luta por direitos aqui foi algo enfatizado, né, não só na fala de Ana Paula, mas também agora aqui nessa fala de Nahara, né, em sentidos diferentes, né, a gente tem num primeiro momento a luta dos afro-religiosos pelos seus direitos, pelo direito à sua prática religiosa, que é uma luta que a gente sabe que ela é, né, histórica, e Nahara nos falando também da forma como outros grupos têm atuado contra o direito, né, das mulheres, por exemplo, né, enfim, dos trans, enfim. E nessa luta, né, retomando um pouco a apresentação da Ana Paula, a gente está falando de grupos de afro-religiosos que têm que lidar com diferentes formas de violência, né? Seja física, foi citado aqui, assassinatos, destruição de terreiros, mas também a forma como o uso da ciência, muitas vezes, né, tem sido adotado, e desqualificando, né, também esse discurso científico, né? Então, acho que tem um ponto muito importante que a Ana Paula nos trouxe, né, que é a forma como tem tido os processos de desinformação, né? E aí eu fico, né, acho que é uma questão assim, como que os grupos têm agido contra esses processos de desinformação, né? E aí eu fico pensando na atuação mesmo do grupo de pesquisa da Ana Paula, do Ginga, que tem feito um trabalho muito interessante, não só o trabalho de pesquisa junto a diversos terreiros, né? Não só no Rio de Janeiro, o estado ao qual ela está vinculada na universidade, mas pelo Brasil, né? Eu estou falando, quem acompanha o Ginga nas redes sociais, vê o périplo que eles têm feito, né? O contato com vários outros terreiros pelo Brasil, e fico me perguntando se nesses encontros, né, você não tem dialogado, enfim, tratado também da forma como esses grupos têm lutado contra isso, né? Pensando muito nas diferentes formas de reação dos afro-religiosos frente a esse cenário, né, que como você bem nos falou, né, que é um acirramento aí dos atos de racismo religioso, que muitas vezes têm sido denominados até também como genocídio do povo de matriz africana, né? Então, como que eles têm, né, acho que seria interessante, Ana Paula, você nos trazer aí um pouco dessas reações dos afro-religiosos, né, frente a esse crescente cenário de violência, né, uma violência que vem de diversas ordens, né.
como eu disse, o Rodrigo ele trouxe para a gente, né, essa questão, né, de como que a religião importa hoje nesse contexto político, né, eu fico perguntando, né, se se religião não sempre importou, né, será que não era, enfim, tratada de uma forma naturalizada, digamos, né, ou a gente não estaria pensando num sentido de política um pouco mais restrito, que não contempla outros exemplos, né, por exemplo, as políticas de terreiro, lembrando a forma como a Ana Paula tem trazido para a gente essa forma de ação dos terreiros, né, que não é só de hoje. Né? Ou será que, como você mesmo, Rodrigo, apontou ao longo da sua fala, né, se a gente não passou a ter uma especial atenção a esse tema, né, justamente com o crescimento dos evangélicos, e como que esse crescimento, quando conjugado com o conservadorismo, traz consequências para o nosso cotidiano, e aí, né, pensando no nosso cotidiano, na nossa sociedade brasileira, mas também para a gente enquanto antropólogos, né, antropólogas. Mas eu acho que foi muito interessante quando você nos trouxe essa importância de se pensar também, né, quando a gente está falando do mundo da política, de pensar também no catolicismo conservador, né, e das relações que tem até mesmo na forma que a gente vê hoje, de certos grupos evangélicos de deslegitimarem alguns grupos religiosos, especialmente os de matriz africana, como que isso tem uma base também já advinda, né, dos conservadores católicos. E aí, né, como você mesmo fez uma divisão, assim, da sua fala, né, quando você traz essa questão, né, um outro eixo aí para a gente pensar essa questão da religião, ciência e democracia, quando você nos traz a noção de espiritualidade, né, e sobre a forma como essa noção tem sido mobilizada por instituições seculares, né, como uma carta branca para falar de várias coisas, o que acaba criando zonas cinzentas, né? Você usou essas metáforas aí que eu acho que nos ajudam a pensar, e aí eu gostaria, né, acho que seria interessante você voltar um pouco nesse ponto, né, dessas zonas cinzentas, e são zonas em que diferentes concepções estão em disputa, né? Quais são essas concepções de espiritualidade e como que os diferentes grupos estão atuando, jogando, né? Nesse ambiente aí, em que as coisas não estão bem definidas, né? E que ajuda, enfim, ao surgimento de formas diferentes aí de interpretação e de ação política, né? Que eu acho que essa questão de atuar, né? Enfim, de usar um argumento hora de uma forma, hora de outra, né? Isso, de certa forma, também surgiu aqui nessas falas de vocês, né? Como, por exemplo, no caso da liberdade religiosa, né? Que a Ana Paula mencionou, Nara trouxe aqui também para a gente, como que a ideia de liberdade religiosa ela é acionada por diferentes grupos, né? E aí, Nara, eu fiquei né, acho que o seu trabalho, né, é tão profundo nesse campo, pensando os direitos reprodutivos, os direitos das mulheres, e a forma como esses argumentos científicos, né, têm sido usados no combate ao direito dos outros, né? Como que argumentos científicos têm sido mobilizados para questionar o direito do outro. Então, eu acho que esse ponto é muito, muito importante, né, para a gente pensar nessa sociedade que queremos, de fato, democrática, né. Interessante que você traz, né, o caso brasileiro, mas você nos lembra, né, que isso não é algo que está restrito aqui ao nosso país, né, como que isso é uma pauta que está, enfim, em outros pontos do globo, né, de forma bem forte, né?
E eu acho que é muito interessante, né, quando você nos chama a atenção da pluralidade de atores sociais que estão mobilizando, que são mobilizados nesse debate, né, atores religiosos, né, não apenas evangélicos, né, e como que isso é uma mobilização também que não está restrita a uma esfera apenas do nosso Estado democrático, né, mas também que a gente vê isso em outros campos, né, no caso do judiciário, enfim. Então, como que isso nos atinge fortemente, né? E como argumentos religiosos, né, baseados no direito, como que argumentos religiosos, argumentos também que são baseados no direito, na ciência, são conjugados na mobilização desses atores, que são contra o aborto, contra os direitos trans, enfim, como que isso tem balizado argumentos de atores conservadores, né? E aí eu fico, né, eu acho que suas pesquisas trazem isso também, eu acho que seria legal você trazer isso aqui para a nossa, né, eu acho que esse tempo não nem sempre ajuda, né, mas como que também os grupos que estão defendendo os seus direitos, né, no sentido, né, as mulheres, enfim, estão fundamentando também seus argumentos, né, também há essa conjugação, né, de argumentos religiosos, do direito, da ciência, né, há argumentos que são mobilizados, né, por grupos que estão em posições antagônicas, mas com sentidos diferentes, né, eu acho que seria, talvez, também interessante da gente pensar aqui, né, né, que eu acho que fica para a gente, né, pensarmos juntos, né, e especialmente com os grupos com os quais nós trabalhamos, né, os caminhos, né, para a gente ter, de fato, né, garantir a nossa democracia, né, plural, né, enfim, os direitos a todos, né, que eu acho que segue como um desafio para a gente, né, nesse ano em que estamos iniciando aí uma nova jornada, né, que nos traz muitos dilemas, enfim, ainda a passar, né, muitas conquistas ainda a serem retomadas, e, enfim, com uma situação no Brasil muito diferente daquela que nós vivíamos, né, no primeiro ano do governo, no primeiro primeiro mandato do governo Lula, né? Então, enfim, desafios aí que nos acompanham. Eu acho que é isso. Tati, não sei se eu leio aqui algumas perguntas que a gente tem também para os nossos convidados, né? Tem uma aqui deixa eu colocar o óculos, porque ficou pequenino para mim. Tem a Glícia, que perguntou, né, como que a Ana Paula sugere essa inclusão. Não, a professora Ana Paula traz vários aspectos a serem tratados nas escolas, a partir daí, envolver adolescentes para atuar como protagonistas. É um espaço importante de transformação e mudança. E aí ela completa, como a professora sugere essa inclusão e como atuar nas ações, a exemplo do Ginga, que tem feito um trabalho de mobilização com relação às informações e ações relacionadas ao racismo religioso. E tem mais um outro aqui, do Luiz Antônio Cunha, quem comentaria como escandalosa carência de conteúdos e laboratórios científicos nas escolas públicas, a legislação determina o ensino religioso e é parte integrante da formação do cidadão. Enfim, acho que esse aqui não direcionou a ninguém, algo para a gente pensar. Bom, infelizmente o tempo é sempre curto. Esse também é um dilema da ciência brasileira, sobretudo nós, antropólogas e antropólogos. Acho que, mas ainda assim é possível, dentro do horário que nos foi dado para essa atividade, cada uma de vocês responder em 5 minutos,
da forma que desejar. Então, já passo a palavra para a Ana Paula, e já agradeço novamente a Ana Paula, o Rodrigo, por aceitarem estar aqui, e Nara e Mariana também por aceitarem estar aqui comigo nessa empreitada que logramos realizar, mesmo com um tempo curtíssimo para essa organização. E também já agradecer a TV Aba e o Matheus, que nos assessora aqui nos bastidores. Ana. Obrigada, Tatiane. Obrigada, Mariana, né, pelos comentários, né? Obrigada, Rodrigo e Naara também, pelas apresentações, né, muito provocadoras. Vou responder as perguntas que foram feitas, né? Vou incluir a pergunta do Luiz Antônio, né? Um beijo, saudade de você, Luiz, tanto tempo que a gente não se vê, né? Da vida apenas na vida virtual. Eu vou começar falando da questão da escola, e com isso eu vou amarrar as outras coisas, tá? E acho que isso tem a ver também com uma certa representação de qual é o lugar que a ideia de diversidade tem sido pensada no Brasil do ponto de vista prático, em termos de políticas públicas, em vários campos, tá? Não só na educação. E eu falo especificamente da educação porque um dos projetos que eu tenho desenvolvido envolve atuação em escolas, em um trabalho de como é que esses conflitos que eu atuo, né, têm aparecido no âmbito das escolas. Eu costumo dizer que a ideia de diversidade que está presente na prática é a ideia daquela que eu chamo de política da Benetton. Lembram daquela marca Benetton dos anos 80? É uma coisa de gente velha, tá, gente? Mas era uma empresa internacional de roupa que trabalhava com propagandas que tinha diversidade. Então, tinha um modelo negro, tinha um modelo asiático, um modelo indígena, todo mundo muito diferente nos seus aspectos fenotípicos, mas todo mundo usava Benetton, né? Isso é bem o oposto do que a gente tem pensado do que é diversidade, né? Do ponto de vista da antropologia. Então, essa diversidade pausterizada, ela agrada a política pública e ela agrada a certas visões de ciência, né? Então, eu não li o artigo na área, vou procurar para ler, porque ontem dei aula o dia inteiro, não consegui ver, o artigo que você mencionou, a resposta ao primeiro artigo, né, da Natália Pasternak, mas me preocupa um pouco que, como muitas vezes a ideia de diversidade é apresentada, né? Então, assim, vamos ilustrar com um caso indígena, vamos ilustrar com um caso da religião de matriz africana, mas nunca respeitando a tradição que esses grupos sociais efetivamente representam, né? Então, eu chamo isso de uma política Benetton, né? E é uma maneira muito confortável. Para a política pública isso é ótimo, né? É que nem falar de negro no Dia de Zumbi, pronto, acabou. Das 1639, resolvido, né? E o que a gente está trazendo aqui é uma coisa muito mais profunda. A gente está falando de uma coisa muito mais grave, né? E aí, Luiz, eu acho que é muito simples pensar por que não tem os conteúdos e os laboratórios científicos? Porque foi feito para isso mesmo, né? Pensar uma escola, né, que seja feita para moldar trabalhadores submissos, sem pensamento crítico, né? Tem uma questão de classe aí muito marcada, mas eu diria, né, para não parecer assim, vamos cortar os pulsos, que, ao contrário, eu tenho visto experiências muito interessantes rolando nas redes públicas por aí. Tá? Ações de movimentos antirracistas extremamente criativas que enfrentam esse cenário. Então, eu acho que a gente não está tão mal, né? É óbvio que a gente tem, em termos de escala, um baita de um problema, porque eu estou falando de experiências e pensando num cenário muito mais complexo, né? Da religiosidade não pensada, eu diria, Rodrigo, eu adoro esse seu trabalho sobre espiritualidade, mas eu digo assim, poxa, se eles tivessem essa reflexão sobre espiritualidade, a gente estava bem. Eu acho que o problema é muito pior, né? É muito, muito, muito mais atrasada a discussão, né? É aquela religiosidade para moldar o modelo eurocristão de sempre, né? Porque há um apagamento, inclusive, das tradições pagãs europeias, né? Isso, nada disso existe. Tudo isso é do demônio, né? Então, isso é muito grave, mas a gente tem visto experiências que mudam isso, né? Então, acho que com isso a gente dá conta. E isso tem um elemento que é importante pensar, de que política científica a gente está pensando como projeto de nação, que eu passei
5 anos na CAPES, né, junto com o Antônio Carlos Souza Lima e a Márcia Bezerra. E fui obrigada a refletir por coisas que talvez jamais fizesse se não estivesse nesse lugar. E o que eu vi é que as pessoas não respeitam o trabalho que nós antropólogos fazemos e ficam muito surpresos com a qualidade do trabalho que a gente faz. Quando a gente consegue apresentar, quando há espaço para isso, nossa, mas vocês fazem isso com a arqueologia brasileira e com a antropologia brasileira, né? Que eu digo que é muito boa, inclusive muito melhor do que muitos países por aí afora, né? Então, a gente tem aí um espaço para brigar mais por um projeto político de nação, uma nação efetivamente plural. E aí a última pergunta, que é da Mariana, né, das reações diante das violências, tem de tudo, Mariana. Tem os que desistem, né? Não tem como não dizer dos que desistem. Desistem porque adoecem, né? A gente está acompanhando um caso agora muito grave que está acontecendo em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e que eu vejo claramente os pais e mães de santo adoecendo e podendo morrer, como aconteceu com a Mãe Gilda, diante de tanta tristeza e decepção. Mas vejo também muita potência e muita mobilização política e ações muito criativas de reinvenção de políticas, como está acontecendo em Salvador, no Mato Grosso, no interior de Sergipe. Então, eu diria que a gente tem... o que a gente precisa mais, na verdade, é deixar de ser sudestino, para pensar a ciência brasileira, né, usando um meme da internet, mas que eu acho que é ótimo para descrever, né, e pensar o cenário nacional realmente para rediscutir um projeto de nação. Eu acho que, já que esse é um papo que vai pela SBPC, eu acho que está na hora da gente repensar um projeto de nação que não seja só o desenvolvimentismo que nos levou a ter uma ciência de muita qualidade, como temos no Brasil, mas que hoje é um problema. A gente precisa repensar os nossos termos de ciência e tecnologia, incluindo os antropólogos e arqueólogos brasileiros, que a gente tem muita coisa para ensinar e compartilhar com os outros colegas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Rodrigo? Gente, acho que eu queria mais agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui reagindo de sopetão ao convite, mas foi ótimo ouvir Ana Paula, Nahara. Espero que a gente reproduza esse encontro pessoalmente, porque aí a coisa rende mais também, fica menos truncada. A luz está acabando, enfim, está um negócio estranho aqui também com a chuva do Rio. Mas eu queria só fazer um pouco, reforçar, assim, subscrever algumas coisas que a Ana Paula mencionou, essa convocação para a gente repensar o projeto que a gente quer de nação, olhar para outros lugares, descentrar. E eu acho que na nossa mesa dos cientistas sociais da religião, logo menos vai cair o mapa do censo. Eu acho que a gente vai ter uma ótima oportunidade, não só para a gente mostrar e ficar repetindo que os católicos diminuíram, os evangélicos aumentaram, os sem religião também, mas para a gente pensar de fato que nação é essa e como essa nação deve ser contada, deve ser pensada, deve ser apresentada para si mesma, inclusive. Acho que a gente tem um lugar como cientista social da religião, nesse caso, muito importante, muito relevante, para a gente pautar a opinião pública com relação a esse rosto dessa nação, com relação a como a gente quer que essa nação se imagine, muito mais do que ficar reagindo. E aí eu queria fazer uma convocação que serve também como uma homenagem. O último texto que a Clara Mafra escreveu foi publicado no Debates do NER, reagindo aos resultados do censo de 2010. Eu acho que eu voltei nesse texto, um pouco já pensando nesses dados que virão. Eu recomendo muito que a gente volte para esse texto, olhando para aquilo que a Clara tinha mostrado, tinha mencionado ali, e que tem esse convite para a gente pensar a nação em outros termos, né? Talvez a gente tenha demorado aí uma década para fazer isso, mas eu acho que já é hora e os dados vão ser muito substanciosos para a gente levar esse debate adiante. Então, tomara que a gente se encontre para fazer isso e pensar junto. Obrigado, gente. Obrigado, Mariana. Convite aceito, viu, Rodrigo? Bora fazer. Só marcar. A gente está no Rio, né? A gente faz online com a Tatiane e Mariana. Então, fica o convite para a nossa Associação Brasileira de Antropologia, para o Comitê de Editoração de Livros, né? Também para o nosso comitê. Né? A gente está num processo de elaboração de um livro sobre laicidade, numa obra interessante que é trazer
pessoas, militantes, ativistas, acadêmicos de outra área, para pensar esse conceito em relação à democracia, que eu também considero algo importante, né, para a gente ampliar o nosso debate, a nossa inserção pública. Então, quem sabe a nossa próxima coletânea possa ser desses dados tão esperados, que é do Censo 2022, não é? Que estão sendo muito desejados por todas nós. Então, acho que fica aí, não é, o nosso convite e a nossa disposição para a nossa associação, quem sabe para a SBPC, para a gente pensar, de fato, essa nação a partir de um outro olhar, não é? Esse olhar tão potente que eu considero ser a nossa ciência, a antropologia. Então, a Nahara... Eu deveria ficar de castigo, assim, porque eu extrapolei o tempo, acho que quase 5 minutos, né? Nem a gente começa a contar as coisas assim, se não olha o relógio, tem que olhar o relógio no segundo que começou, para ver, assim, para impedir que o entusiasmo de fazer os relatos estoure o tempo, né? Interessante, assim, sobre a pergunta do Luiz Antônio Cunha, né? Complicado, né? Complicado a gente partir da antropologia da ausência, né? Acho que é a Ana Paula que falou uma coisa assim. Né? De fato, carência. Se a gente for fazer a lista de carências nas escolas, efetivamente, né, não é só de laboratório de pesquisa, não é só assim, a quantidade de recursos que faltam, né? De toda forma, eu acho que a gente tem se posicionado e tem chegado a público de outras formas, né? A partir de outros agenciamentos, né? Para colocar também não só a falta de conteúdos e laboratórios das ciências duras, né, mas também nos posicionar como área da ciência, né? Muito interessante a colocação da Ana Paula, da sua experiência na CAPESP, isso referenda o que a gente tem vivido, assim, né? Tem a nossa ciência. Isso não é ciência, isso é estudo, tá? Mas ciência não é, né? Tá? Mariana, né? O questionamento que você fez, né? Assim, então, de fato, eu quis, né, até extrapolei meu tempo, mostrar como em várias instâncias a gente percebe esse pensamento conservador de corte religioso, né? Nem todas essas pessoas têm identidade religiosa pública assumida, mas muitas têm, né? Colocando-se no espaço público numa perspectiva da laicidade que é muito própria, que é assim, estamos numa democracia, então todos nós temos direito de nos posicionar, nós temos direito de nos posicionar também, né? Tá? A pior parte disso é quando eles assumem a posição da democracia à la Rousseau, que vai dizer que é a maioria que manda, né? Então, 80% da população brasileira é contra o aborto. Calem a boca, feministas, né? A gente ouve, né, esse tipo de coisa. Então, o Brasil é cristão, o Brasil é uma nação cristã, sabe? A religião cristã tem que ser respeitada. Então, pesquisas de outro corte, como a Ana Paula, como a da Cris Vital, como seriam mostradas como cristofóbicas, né? Sabe? Então, assim, há uma questão de acusações, né? Há uma dinâmica de acusações e os argumentos científicos são usados. E, assim, de fato, Mariana, os grupos que defendem os direitos das mulheres têm usado argumentos científicos e têm rebatido a falsidade desses outros, né? Ou o fato dessas pesquisas que dizem que a mulher que faz aborto suicida mais e tal, o enviesamento, né, da própria produção desses dados, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que questionar quando aparece assim, mas e esse artigo científico aqui? Né? Senão a gente vai para a discussão do ano passado ali da cloroquina, da ivermectina, né? Dos meus grupos de família que estão defendendo, falando contra a vacina até agora, né? Tá. Então, efetivamente, eles têm usado para relativizar o dado científico, para relativizar as colocações dos outros, especialmente no tocante às questões de gênero
e de identidade de gênero e de identidade de gênero e de sexualidade, né? Um constrói, a gente desconstrói, né? Vão fazendo debate. E eu acho importante, nessa questão de considerar religião, ciência e democracia, aí eu queria citar rapidamente um acontecimento que nos envolveu e que não é da minha pesquisa, mas nos atingiu diretamente como antropólogos, que é a situação da pesquisadora Melvina, esqueci o sobrenome da Melvina, gente. Araújo. Melvina Araújo, pronto, muito obrigada, Rodrigo. Né? Mas, então, ela publica um capítulo de livro em 2016, né? Falando da atuação desses grupos pró-direito das crianças, né? Pró-vida, né? Contra os direitos indígenas, né? As acusações, né? Como que essa retórica cristã tão caridosa é usada para construir uma imagem de barbárie, né? Em relação aos povos indígenas, com praticantes de infanticídio e etc. Então, ela escreve um artigo que analisa isso e, anos depois, já no contexto bolsonarista, ela é processada, né? E um juiz contra a liberdade de pesquisa científica manda que o livro seja recolhido, se for reeditado, que retirem o capítulo, etc. Então, como é que a gente aceita cadê a democracia, né? E cadê a liberdade de pesquisa científica com o princípio basilar, né? Então, assim, antes a polêmica, a controvérsia é artigo contra artigo. Você diz que o que eu faço não é ciência, o que é mais feito, você escreve um artigo e me contesta na base do artigo. Não, a contestação vem pelo judiciário, né? Então, assim, isso é um absurdo, né? E está relacionado à minha apresentação perifericamente, né? A mobilização desses grupos conservadores, essas ONGs que dizem defender direitos humanos e família, né? Uma discussão que quem faz é o Marco Vadione, né? Assim, agora atingindo não só na formulação de leis, na proposta de formulação de leis, mas com esse tipo de posicionamento e um judiciário conservador que vai acatar esse tipo de coisa e o juiz tomando uma decisão inconstitucional, né? Ele tinha que dizer, debata na ciência, debata nos congressos, debata com artigos, né? Gente, muito obrigada. Então, mais uma vez agradecer, né, Ana Paula, Rodrigo, Nara e Mariana, que se organizaram em tempo recorde, mas entendo que era necessário que a gente participasse desse evento no âmbito da SBPC, justamente para fazermos aquilo que vocês três provocaram bastante, não é, sobre a nossa inserção no campo científico mais amplo, não é, dessa grande questão, não é, do que seriam as nossas ciências, não é, em relação ao tal senso comum, aos valores sociais estabelecidos. Acho que esse webinário tem grande valia, inclusive, não é? Já agradecer a pergunta da Glícia, do professor Luiz Cunha, para a gente pensar também os espaços escolares, não é? Como que a ciência tem sido vista pela sociedade brasileira, sobretudo nos últimos anos, né? E qual é o nosso papel, né, enquanto antropólogas e antropólogos, nesse projeto de nação que tem sido, de fato, ele mesmo antipluralista, excludente, desigual, né, racista, em várias de suas ações, estatutos e os seus próprios princípios jurídicos, ou como esses próprios princípios são manejados, né, pelos agentes públicos. Então, esse é um debate que não se encerra, isso é algo que acho que a gente sempre fala para os discentes, não é? Que a ciência ela não se encerra, não é? A ciência está sempre num progresso, mas não um progresso, não é, linear, mas está sempre produzindo, repensando, debatendo e se refazendo, sempre a partir de marcos importantes, a partir de metodologias que nós já temos bem estabelecidas,
e num processo de uma evidência, né, que também pode ser contestada e deve, talvez, entre nós, no debate público amplo, mais marcadamente a favor da ciência. Acho que essa é a nossa vocação, né, para todas nós nas próximas décadas. Então, agradecer a SBPC, agradecer a ABA, TV ABA, ao Matheus, que esteve aqui conosco, e agradecer todas as pessoas que estiveram com a gente até agora, nossos colegas de comitê, professor Ronaldo Almeida, Leonardo Almeida, Marcelo Camurça, todas as pessoas que estavam também conosco até agora e todas as pessoas que vão estar conosco, né, nessa ação quase mágica de que a gente vai poder ver e rever esse webinário depois e até mesmo utilizar nas nossas aulas, em outros espaços. Então, mais uma vez, obrigada, boa tarde, gente, e até a próxima.